uma boa noite. Mais uma vez aqui com Psicanálise e Cinema e seguindo, então, o projeto de trabalhar as séries da Netflix nesse segundo semestre. Hoje com a série Houston, né? E então, falando desses grandes artistas, cineastas, como já falamos do Versace na vez anterior, estamos falando agora desse artista e estilista maravilhoso que foi Halston, que em torno dos anos 60, 70 e 80. Vou girar em torno desses temas, abordando também Gilles Lipovetsky, esse filósofo francês, que vai falar sobre o luxo, vai falar sobre a moda, vai trazer muitas questões sobre essas grandes corporações, como foi uma delas que o Halston acaba, né, vendendo o seu nome para isso. E certamente, né, psicanálise estará aqui conosco para que a gente possa tentar entender pelo menos um pouco melhor o que é a vida desses grandes artistas do nosso século, né? Eu costumo dizer que dá para fazer um paralelo hoje, 2020, 2021, com os grandes artistas também que nós tivemos nos 1500, na Renascença e antes até, os Miguel Ângelos, todos esses, né, Caravaggio, Leonardo da Vinci, né, esses mentores, criadores de um estilo, de uma história, de uma arte. Trazendo de lá para cá, hoje dá para pensar isso que está aí, século XXI, né? Quem são esses grandes estilistas que estão envolvidos com esses shows de moda, desenhos de moda, luxo, etc. Mas antes disso, já quero pedir, então, que quem estiver assistindo lá no canal do YouTube, Helenice Milani, psicanalista, deixe o seu like, se inscreva, acesse o sininho, né? E faça comentários para que a gente possa fazer com que esse canal vá crescendo, ok? Então vamos lá. Vamos assim, eu fiquei nessa pergunta: quem foi Halston? Essa pergunta que porque o Halston não foi muito na época dele. Ele fez um grande sucesso nos Estados Unidos, ele modificou a história da moda americana, porque sempre era muito nos centros europeus, principalmente Paris, até Milão já estava, né, bombando nesse período. E a moda americana era algo que não tinha um reconhecimento internacional. Então, ele fica conhecido muito nesse cenário americano, fica muito conhecido nesse cenário americano, porque ele revoluciona a moda nos Estados Unidos. Nos anos 60, 70, né, e as consequências estão aí nos anos 80 de um grande sucesso que ele acaba fazendo. Já li, inclusive, que Halston foi para os Estados Unidos o que Chanel foi para a França, para a Europa nos anos 20, 30, até os anos 50. Então, esse é o Halston. Para quem viu a série, então está lá mais ou menos um roteiro, né? Esse menininho que tem um pai agressivo, um pouco abusivo, ou muito abusivo, que quer salvar a mãe, que quer proteger a mãe. Ou seja, um pai ali que já vem mostrando alguma função paterna, eu diria, um pouco comprometida, e ele nisso de querer
presentear a mãe, agradar a mãe com aqueles chapeuzinhos, né, os chapéus que ele fazia para sua mãe. Então a série vai trazendo esse roteiro, um roteiro um pouco clássico, né? A mãe que o garoto quer agradar, quer salvar, e ele entra pela via desses chapéus. E até o momento em que a mãe vai dizer a ele: olha, você precisa sair daqui, vai, porque aqui é pequeno demais para você. E é o que ele acaba fazendo. Ele se desloca, ele nasceu em Chicago e depois ele se desloca e vai para Nova York. E em Nova York ele vai tentar ali, então, espaços, né? Primeiro na Bergdorf Company, que era uma loja de departamentos, e logo ali ele cria um nome até criar a sua loja depois disso. Mas uma das coisas que foram assim cruciais na história do Halston foi justamente aquele chapeuzinho, o tal do Bill Box, né? Mas se você puder ir pondo um pouquinho das fotos, esse chapeuzinho foi assim um sucesso absoluto, porque a Jack ou Jack Kennedy, na época, 1961, ele faz o chapeuzinho para ela, o Pillbox. Deixa um pouquinho aqui, mas esta é Angélica Houston, que é filha do famoso diretor John Huston. Angélica Houston foi uma das modelos do Halston e muito amiga dele. Então, ele se aproximou dessas pessoas de cinema, dessas pessoas muito famosas, e ele tinha essas pessoas como modelos, né? E Angélica Houston, essa foto que está aí, foi uma das modelos dele. E ela dizia sempre que ela gostava muito de trabalhar para o Halston, porque ele deixava para ela era como se ela estivesse encenando, como se ela estivesse no cinema, no teatro. Ele deixava muito solta, muito à vontade para ela nessa passarela. Então, essa é a Angélica Houston, né, que já entrou a foto aqui, então já estou falando um pouquinho sobre ela. Pode ir passando, mas Então, nós temos também aqui o Halston com os famosos da época, né? Mick Jagger, Bianca Jagger, que foi mulher dele. Ele andava com essas pessoas faziam parte da vida dele, e principalmente pessoas que estavam sempre ali no Estúdio 54, que foi uma boate famosíssima, uma casa de shows famosíssima nos anos 70, 80, em Nova York. Né? Então, essas eram as pessoas da vida dele e as pessoas que ele vestia. Né? Aqui, ó, Mick Jagger, Bianca Jagger, né? E aqui está, então, o David Mulhern, acho que é isso mesmo, David, que ele vai ser o cara que vai levar o Halston para esse mundo da corporação. Mahoney, David Mahoney. Pode passar mais um pouquinho, eu queria chegar no... pode deixar aqui, mas Então, esse é o famoso chapéu Pillbox, que foi um estrondo de um sucesso depois que a Jacqueline Kennedy usa na posse do presidente, né, do Kennedy, em 1961. Foi um estouro. Isso foi o que colocou o Halston no cenário mesmo, no cenário internacional da moda, esse chapeuzinho. Então, voltando um pouquinho mais para a série, eu queria falar, que eu fui me adiantando aqui, eu quero falar sobre
essa série da Netflix, que ela é direção do Ryan Murphy, que também dirigiu a série Versace, que é essa série que nós falamos no mês passado, né? E o protagonista que vai fazer, o ator da série, é então o famoso, que eu adoro esse ator, né? Ewan McGregor, que está fazendo então esse papel do Halston na série, né? Então, isso que eu estou falando, ele foi se vinculando a pessoas muito, muito, muito importantes dos Estados Unidos, né? Liza Minnelli, por exemplo, foi a sua maior amiga, a grande amiga. Eles eram assim, muito, muito, um apoiava o outro, um auxiliava o outro. Eles tinham assim uma grande amizade. Um foi muito companheiro, parceiro. Ela, em momentos difíceis da vida dele, ela auxiliou bastante, bastante o Halston. Então, eu vou seguir falando ainda dessas pessoas todas, porque a série tem muitas pessoas, mas antes eu gostaria de ler uma frase que ele vai falar, né? Porque assim, o Halston, ele construiu um império, um verdadeiro império. Esse império que justamente vai ter o nome dele, inclusive na série é interessante, porque muito aparece My name is Halston, eu sou o Halston. A série força bastante isso, desse nome Halston, que justamente é esse nome Halston que vai passar ali por uma triagem na história da vida dele. Né? Triagem que eu digo, esse nome que ele criou, que ele precisou fazer, e que depois, com o tempo, esse nome vai ser apagado. Ele mesmo vai apagar o seu nome. Esse é um detalhe assim bem importante. E tem uma fala dele que está no último capítulo, justamente, que ele vai falar. Eu até achei muito legal. Para quem viu a série toda, no momento em que eles estão saindo, ele com o Joey. O Joey foi o grande companheiro dele durante muitos anos, ficou 10 anos junto, fazia os estilos, ele ajudava nos desenhos, né? Teve muita gente muito, muito, muito importante ali, que depois de terem estado esses 10 anos gloriosos junto com o Halston, migraram para trabalhos muito incríveis. O Joey seguiu, ele foi depois fazer ser designer também da Tiffany, com design de joias da Tiffany, né? E temos aqui também a Elsa Peretti, que era uma das modelos que conviveu bastante. Os dois tinham gênios muito, muito difíceis. A Elsa Peretti fazia também, além de ser modelo, ela fazia as bijus para ele. Ela é um design de joias, que depois ela é convidada para seguir fazendo os designs de joias para a Tiffany. Né? O Joe Schumacher, quem assistiu a série vai lembrar daquele garotinho que estava se drogando, bem, bem indefeso, e que ele manda embora no momento de um, de um ataque de estrelismo também, de raiva, o Alston. O Joe Schumacher passa a ser também diretor de cinema, um bom diretor de cinema, né? Então, era uma turma assim incrível, gente, incrível a turma que convivia com ele. Outras famosas modelos e pessoas que conviveram ali nesse momento, que fizeram a história para ele, mas fizeram a sua própria história dentro desse cenário todo.
Então, a Liza Minnelli, que na série aparece eles se conhecendo num espaço estranho, assim, tipo um bar onde ela está lá cantando, e justamente prestar atenção, porque ela também ali estava cantando. Meu nome é Liza com Z, não é com Z, meu nome é Liza com. A questão desses nomes. Meu nome é Liza, meu nome é Liza com Z, e parece que foi uma montagem da série esse encontro deles, mas na verdade eles acabaram se conhecendo de uma outra forma. A mãe da Liza Minnelli, não, a avó da Liza Minnelli era cliente do Halston e leva a Liza até o ateliê, eles acabam se conhecendo dessa forma. Essa seria então a forma como eles acabaram se conhecendo. Então, eu vou falando um pouco da história da vida dele e um pouco do que, assim, eu vou somando com o que eu fui pesquisando, né? Juntando com as questões da psicanálise e as questões do Gilles Lipovetsky. Isso é maravilhoso. Foi um balé para Martha Graham. Ele era muito. Olha as pessoas com quem eram assim, o convívio do Halston. Martha Graham convida o Halston já no momento um pouco já de início, assim, marcando a decadência dele. Ela o convida para ele fazer, então, as roupas, né, os vestidos, do último. Não, Perséfone. Também acho que é um dos últimos espetáculos dela também, que é Perséfone. Ela convida o Halston e ele vai então fazer as roupas, né? Pra, e foi um sucesso absoluto, absoluto. Eu até procurei no Google para ver se eu podia assistir esse balé, infelizmente não achei. Mas aqui está alguma coisa, tem bastante fotos dessa apresentação, que foi assim, aqui está ele, Halston, com Martha Graham. Vocês sabem, Martha Graham, para quem não sabe, Martha Graham criou uma técnica de dança dos anos 20, no século 20, não propriamente dos anos 20, mais dos anos 70, 80, ela foi famosíssima no mundo da dança e ela criou uma técnica que se chama justamente a técnica Graham. Tem uma peculiaridade essa técnica da Martha Graham, e tem bailarinos até hoje, super, super, super conhecida no mundo da dança, a técnica da Martha Graham. E essa é, então, a coreógrafa e a famosa Martha Graham, que era muito amiga, eles eram muito amigos, né? E ela meio que também está acompanhando e está preocupada com esse mundo para onde o Halston está migrando, que é esse mundo mais assim de drogas, sexo e rock and roll. Os amigos dele começam a ficar, os amigos mais próximos, mais preocupados, né? Que ali estaria também já o início da derrocada dele. Então, essa é a Martha Graham. Mas vou voltar. Então, lá para o final da série, eu não vou fazer, vou falando. Lá para o final da série, tem uma fala dele. Ele está indo justamente, o Joey, já romperam, ele vai rompendo com todo mundo de uma forma assim, né? Descompensado, ele começa a ficar muito descompensado e ele vai rompendo com todas essas pessoas queridas que deram a maior força para ele, que fizeram o nome junto com ele, Halston, né? E aí o Joey, eles vão assistir então a apresentação, a estreia desse balé Perséfone, que é o balé onde a Martha Graham é a coreógrafa e ele
foi o figurinista desse balé. E nesse momento, quando ele embarca no carro, esse é o último episódio. Ele vai dizer para o Joey, eles estão ali, como que você está? Você está bem? Ele até pergunta para o Joey, e você, como está a sua saúde? Já insinuando que ele estava com AIDS, que ele tinha adquirido o HIV, mas eles vão ali nessa conversa, e no momento assim, bem mais, você percebe ele com uma certa dor, ele vai dizer para o Joey, eu vendi o meu nome. E o Joey responde, bom vê-lo, né? Você se afastou de toda aquela palhaçada corporativa. Se vocês lembram, quem viu a série, toda vez que tinha o David Mahoney, quando tinha aquelas pessoas que vinham em busca do Houston para ele entrar para o Joey, ele olhava com um olhar assim, não aprovando. Ele não estava, um artista como ele se envolver para aquele mundo corporativo. Então, o Joe era uma pessoa que não estava de acordo com esses passos, né, que o Halston estava dando. Inclusive, tem um momento que ele está conversando com a Martha Graham e não é a Martha Graham, é aquela socialite, uma socialite que leva ele para a Batalha de Versalhes, que foi aquele evento de moda em Versalhes, que essa Eleonora, né? Eleonora é o nome dela, é uma socialite, uma mulher que faz esses encontros de moda, começa a fazer muito nos Estados Unidos, ela era americana, e ela é uma socialite americana, para levantar, então, o mundo da moda nos Estados Unidos. E eles estão subindo uma escada e ele diz, eu já não sei mais, porque ele está começando a migrar para esse mundo corporativo, né? Ele vai, o diretor, que é o David Mallory, acho que é isso, que ele é irlandês. Ele vai, ele é o diretor presidente da Norton Simon, e ele está ali buscando pessoas e marcas e coisas para ampliar esse império, que justamente é esse império da corporação. E essa Eleonora também está querendo que ele vá para Paris, para aquele encontro, aquele mega encontro de modas que estariam muitos dos estilistas internacionais e estariam ali, e ele não tem a menor vontade de ir, mas ele acaba indo, porque a Liza Minnelli coloca um sim para ele, diz, eu vou te ajudar e vamos fazer o show, e de fato foi assim, uma coisa sensacional para ele, né? Ele foi muito vitorioso nessa apresentação em Paris, nessa Batalha de Versalhes. Mas ele está dizendo para ela assim, eu não sei mais se eu sou um artista ou se eu sou um empresário, um homem de dinheiro. Ele está nessa divisão quando essas corporações começam a... E era muito dinheiro, né, gente? Foi muito dinheiro. O House ganhou muito, muito, muito dinheiro. Então tem esse episódio que ele coloca uma angústia dele, que ele está vendo como que a coisa está indo, está sendo seduzido, muito seduzido por esse mundo dos valores, do dinheiro, e ele vai dizer, eu não sei se eu sou um artista ou se eu sou um empresário. Aí é um ponto bem importante que a gente tem que prestar atenção. Voltando. Quando ele está lá
aquela limusine indo em direção ao teatro para assistir, já no final da série, para assistir a Martha Graham, a Perséfone. Então o Joey vai dizer, né? Bom, mas eu fico feliz em vê-lo longe daquela palhaçada toda corporativa. E ele responde, você percebe assim a expressão de dor, ele falando, o ator, né? Esse, o Ewan McGregor, ele responde, Joey, eu vendi o meu nome. Eu vendi o meu nome. Nós só recebemos um nome, só um. E a única coisa que temos aqui nessa terra é o único legado que deixamos ao morrer. Não cuidei com carinho do meu nome. Eu o vendi por pouco. Nem pensei 2 vezes. E o Joey responde, centenas de milhares de dólares você vendeu por uma fortuna o seu nome, Halston. Não foi pouco. E ele responde, é pouco sim, Joey. É pouco. Você não imagina como não tem preço para vender um nome. E você sabe, Joey, você sabe muito bem disso, ele diz, né? E hoje eu pagaria o dobro para ter tudo de volta, para voltar atrás. Então, vejam, isso não é pouco, né? Isso o que é isso que uma pessoa leva e faz todo o sacrifício que ele fez, precisando dessa construção de um nome e simplesmente jogando tudo para o ralo depois. Isso é uma questão bem, bem interessante. Inclusive, quem esteve conosco trabalhando o James Joyce, né? O livro Ulisses, do James Joyce, que o Jacques Lacan daí vai fazer o seminário, que é o seminário 23, o seminário paralelo a esse, o Lacan vai dizer, o Joyce ele construiu um nome através da sua obra. Ele fez um nome para suturar uma falha, uma falta. Suturar essa falha, essa falta do nome do pai. Prestem atenção nisso que a gente vai voltar para isso tudo. Bom, então assim, então todo esse trajeto dele, né? Ele vai fazendo muito, muito, muito sucesso com aquele chapéu pillbox, mas daí chapéu chegou uma hora, era mais assim nos anos 60, que as mulheres usavam um chapéu, nos anos 70 isso já não era mais um esquema para a moda, não se usava, né? E aí os anos 60 também são esses anos onde vem, então, o advento do anticoncepcional, a mulher está no momento mais livre, as roupas mais soltas, mais nada tão preso ao corpo, que tem a ver também com essa expressão, né? Essa expressão da liberdade, essa liberdade sexual que está instalada ali, começa bem boom nos anos 60, os sutiãs são pendurados, tanto é que ele recomendava para as suas modelos não usarem nem sutiã e nem calcinha, que ele achava que as mulheres ficavam mais bonitas sem esses acessórios, tipo como a Chanel tirou o espartilho, por exemplo, né? Isso nós já estamos nos anos 60. Então, assim, é importante perceber esse período, essa fase, né? Os anos 60, isso, a questão dos hippies, né? Ele também vai se utilizar de umas
pinturas que eram feitas em seda pelos hippies, que depois ele faz aqueles cardigans maravilhosos, aquelas roupas bem soltas, né? Tudo muito solto, tudo muito sem marcas, assim, mas com um estilo muito particular. Uma coisa de artista mesmo, né? De artista mesmo. E aí, nos anos 70, então, tem assim o advento dessa sexualidade livre, muito livre, né? E o advento do HIV. Então, tá tudo ali nesse momento, muita droga, muita droga. Tem a questão do disco, né? Essas questões de ele relacionado a essas disco, boates, e, enfim, o tal do Estúdio 54, que foi algo assim muito interessante nesse período, e ali acontecia, no Estúdio 54, ali acontecia, enfim, né, tudo. E ele conhece, então, o Victor Hugo, que foi seu namorado, eu acho que mais ou menos uns 15 anos. Quando o Halston conhece o Victor Hugo, que era um venezuelano da pá virada, um homossexual envolvido com drogas, com muito rock and roll, que antes disso até ele dizia: eu prefiro menos badaladas, eu prefiro ficar em casa cuidando dos meus assim desenhos, trabalhando, mas quando ele conhece o Victor Hugo, aí ele não segura mais a onda, né? E a vida dele, então, vira muita droga, ele vai se perdendo nesse mundo, né? E aí também vai desconstruindo, destruindo, na verdade, tudo aquilo que ele construiu. O que contribui bastante para uma certa também a ganância, a ambição, sei isso que a gente pode chamar, né? O fato de ele ter se envolvido com esse mundo corporativo, esse mundo, né, dos valores e dessa moda, porque antes ele fazia algo muito específico, a alta costura, porque a alta costura fica nesse sentido assim de obra de arte mesmo, ali está o artista desenhando uma peça específica de ateliê para uma cliente, né? E quando entra esse mundo corporativo, inclusive ele descobre um estilo muito interessante, que é uma roupa que é tipo um chemise, assim, uma camisa que vendeu, um vestido que era uma camurça lavável, que ali começa, tanto servia para a mulher americana de classe alta, uma madame, como então andava-se na rua e via esse ultra suede, é o nome desse vestido, que é um vestido que é uma camisa. E aí, então, foi assim já um momento onde ele vende muito, mas começa a descaracterizar um pouco esse lugar específico do artista, da criação para um vestido específico, uma cliente, outra cliente, outra cliente, né? E ele veio sendo, então, perseguido pelo David, esse irlandês, esse empresário,
até ele ir cedendo e aceitando, e ele entra para aquela a corporadora também, a JCPenney, né? Ele está ali na JCPenney, e o que a JCPenney faz? Ela começa a fazer uma roupa super de pronto para vestir, pronto para vender, um prêt-à-porter, e aquele negócio vira uma máquina de produção, uma coisa desesperadora. Ele já estava num processo, essas são eram chamado as Houselets, era a turma dele. Foram famosíssimas modelos, muitas artistas, e eles andavam sempre meio juntos, né? Na casa dele, nas festas, na casa dele na praia, Houselets, uma coisa assim. Bom, então esse ultra suede, esse vestido que era um tipo chamisé, que vai chamar a atenção então dessas grandes corporações de moda. E o que acontece? Ele começa a fazer, o nome dele está em tudo. O nome dele está em malas, o nome dele está em. Né, tem a famosa fragrância que ele vai criar com aquele vasinho da Elsa Peretti, né? Ele vai fazer esse perfume que também vai ser um sucesso total. Então, o nome dele está em tudo. E aí, esse momento onde ele começa a fazer essas megas produções, as madames começam a achar que a roupa está muito popularizada, que todo, todo mundo pode usar, que Halston está em tudo. E aí ele fica muito preocupado, que agora ele está todo confuso, ele está muito drogado já, mas ele está na onda, ele está indo. E aí o que acontece? As vendas, por um lado, estoura dessas lojas de departamento que estão vendendo a roupa dele super popularizada, e, por um outro lado, o lado artístico dele, o artista que fazia peça por peça para as madames, e muito específico, isso as mulheres vão se afastando dele, não querem mais serem, né, estarem no ateliê dele como um artista propriamente, esse artista propriamente da moda. Bom, mas quando isso está acontecendo, ele já está num momento assim muito descompensado, ele já está cheirando muita cocaína, ele já está bem viciado. Aqui, ó, esse é o Joey. Desculpa, não é o Joey. Esse é o Victor Hugo e ele, esse namorado que eles ficaram por uns 15 anos, e o que está do lado, então, seria o Ewan McGregor da série. O Victor Hugo era um artista também, mas assim, ele roubou muito. Ele roubou quadros do Andy Warhol, né? Acho que é importante a gente falar aqui que ele também era muito amigo do Andy Warhol, esse artista pop. O Andy Warhol é um artista pop que revolucionou, né? Ele fazia desenhos da sopa Campbell, ele fez Liza Minnelli, fez a Jacqueline Kennedy, ele fazia esse tipo de, bem assim, a face desses famosos, né? Que o Andy Warhol, então, uma personalidade importantíssima que foi também nesse período, né? Aqui nós temos, então, a turminha dele, as Houselets, né? E o Victor Hugo e ele. Em grandes baladas, foi muita badalação mesmo, assim.
esse mundo que ele viveu, né? Então, assim, é importante porque na série, justamente, não aparece muito a relação dele com o Andy Warhol. Eu achei interessante. Na série só aparecem uns quadros do Andy Warhol, que fez da Liza Minnelli, que fez da Elizabeth Taylor, né? O Andy Warhol era esse famoso artista pop, então eles tinham assim momentos onde um inspirava o outro, né? Segundo o Halston, tem uma fofoca aí que ele vai dizer que o Andy Warhol se vinculou a essas pessoas, a essas personalidades famosíssimas aí, porque ele, como sendo ele o tal do Halston, esse nome, né? My name é Halston, eu sou Halston, ele que apresentou, que levou o Andy Warhol para esse mundo. Não se sabe se é verdade ou não. A verdade é que o Andy Warhol pintou esse pessoal todo e também teve um espaço aí de glória muito famoso nesse momento aí. Aqui nós temos, então, o Andy Warhol, a Martha Graham, a Liza Minnelli e ele, né, naturalmente. Então, aqui são momentos assim dessa turma muito, muito importante, né? Bom, aqui eles chegando essa é da série, né? Essa foto é da série, chegando para o desfile, o famoso encontro da Batalha de Versalhes. Essa batalha de moda, Batalha de Versalhes, eu gostei muito, né? Esse momento assim que foi em Versalhes, onde ele, com a famosa Liza Minnelli, com a ideia de que a Liza Minnelli faria a abertura e depois até acho que o fechamento e tal, que foi um show total. A Liza Minnelli realmente arrasou e levantou, inclusive as roupas dele, claro, contribuíram muito. Esse estilo que ele estava lançando de muita leveza, pouca estampa, essa roupa mais assim de uma sensualidade e de poucas linhas, poucas costuras, uma coisa incrível, assim a criatividade dele, né? Mas eu quero então voltar aqui para falar um pouquinho desse mundo corporativo. Isso que contribuiu também para que ele entrasse num processo, ou seja, ele faz essa pergunta, né? Eu não sei mais se eu sou um artista ou se eu sou um empresário. Essa pergunta que ele vai se fazer, quer dizer, está da série essa pergunta, mas eu acho que não sei se essa pergunta ela realmente foi feita por ele, mas cabe aqui, porque é aí onde ele vai negociando e negociando o seu nome. Ele vai negociando algo que, inclusive, como eu li, era muito importante para ele, e ele vai ter que se desfazer disso, quer dizer, vai ter, não, ele se desfaz disso, desse império, desse nome que ele construiu, isso que é muito interessante, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui do que o Gilles Lipovetsky, esse filósofo francês, que trabalha, né, o Gilles Lipovetsky, ele tem esse trabalho maravilhoso sobre esse livro, O Império do Efêmero, isso do efêmero, mesmo que é disso que a gente está falando, né? Isso do efêmero, dessa moda, que é um raio, e a velocidade disso, né, que esses artistas, esses garotos, esses homens maravilhosos artistas vão sendo capturados aí nesse efêmero e vão
e vão precisando dar conta disso, porque daqui a pouco não é mais, e daqui a pouco também não é mais. Então, dentro desse efêmero, como que o Gilles Lipovetsky vai pensar essas... Por quê? Porque o Gilles Lipovetsky, ele vai dizer, é muito interessante isso que ele vai dizer, que a moda, o luxo, né? O luxo já foi, né? A arte de viver que acompanhava o luxo, essa é uma frase do Lipovetsky, a arte de viver que acompanhava o luxo não é mais uma convenção de classe, não é mais, não tem mais, não está tão elitizada, não é mais uma convenção de classe. E agora é propriamente um teatro, né, para melhor provar dos prazeres dos sentidos. Então, não é mais assim aquela alta classe, não. Ficou muito para todos. Tá? Ele vai dizer que a moda virou democrática. Está democratizada essa moda, né? E ele vai dizer, mas o luxo, no decorrer da história, também foi identificado como um símbolo de distinção social, o luxo. Hoje, essa coisa do efêmero está tão... Né, já passou uma estação, eles já estão... Se a gente está entrando na estação de verão, já está pronta a estação do inverno, ou seja, essa velocidade, esse efêmero, essa corrida que está relacionado com a corrida corporativa, com o consumo, com o efêmero, né? Então, ele vai... O Lipovetsky tem umas questões assim que eu vou levantar. Ele vai dizer, o que não é, ao menos, parcialmente comandado pela moda, quando o efêmero ganha o universo dos objetos. O efêmero ganhou o objeto o universo dos objetos, da cultura e dos discursos de sentido, quando o princípio da sedução reorganiza a produtividade e o contexto cotidiano, inclusive envolvendo aí a informação de um cenário político. Então, a moda, né, isso do efêmero, isso de envolver um cenário político, tem toda uma política, tem uma venda, tem, né, países que estão lucrando muito com esses. Então, assim, entra num campo onde os valores, o dinheiro, a política estão ali, nessa exploração. Né? E o efêmero é isso, não fica, se apaga, vai, já tem que ser outra coisa, né? E aí ele mais para frente, ele vai dizer, olha que interessante, o Lipovetsky, a ideia de que a sociedade contemporânea ordena-se sob a lei da renovação imperativa, do desuso orquestrado, da imagem da solicitação especular, da diferenciação marginal que foi cedo desenvolvida em níveis diferentes e com talento, principalmente nos Estados Unidos. Esses grandes magazins, essas grandes lojas, né? Essa primeira, já que ele entrou, essa Berghoff, que era já era uma grande loja de departamento, ele já vai para ali, quando ele chega em Nova York. E depois ele vai criando a sua marca, a sua loja, e depois ele migra, então, para essas outras. Né? E a mais, assim, foi justamente a JCPenney, sei lá. Então, desde os anos 60, a percepção de uma nova sociedade comandada, diríamos nós, pelo processo de moda está presente entre os teóricos mais atentos à modernidade, com a particularidade de que
permanecia, contudo, analisada no quadro conceitual herdado do espírito revolucionário. Então, a moda ela está nesse espírito revolucionário, né? E ele vai dizer, durante desse espírito revolucionário, desculpa, denunciou-se num excesso crítico a hegemonia alienada da moda, permanecendo-se cedo, de fato, de uma própria perspectiva radical, subversiva, se tornava uma voga para o uso da classe intelectual, né? Ou seja, a moda assim, depois do século XX, final do século XIX, século XX, ela entra para esse campo, né, alucinante e vai alienando também, né, esses, vai fazendo todo esse movimento bem, onde ali está então uma sociedade de consumo. Ele vai dizer, né? A sociedade de consumo é uma programação do cotidiano. Ela manipula, quadricula racionalmente a vida individual e social em todos os seus interstícios. Tudo se torna artifício e ilusão, a serviço do lucro capitalista e das classes dominantes. Então, por que eu achei assim interessante recortar, né? Tem mais coisas aqui que a gente vai falando, mas assim, por quê? Porque um artista sensível, criador de um estilo revolucionário, ele se vende para esse mundo, né? Essa sociedade de consumo, essa manipulação, que ele está dizendo assim, programada do cotidiano, que manipula e quadricula racionalmente a vida individual e social. Né? E ele vai dizer que tudo, o Lipovetsky vai dizer também que tudo isso é moda. Né? É que a moda não é só essa roupa que você veste, ou essa roupa que o estilista está criando. O mundo da moda agora, essa é a Eleonora, a socialite que leva ele para Versalhes, né? Então, assim, o que aconteceu nos anos 60, essa revolução, né? Esse momento de uma explosão, onde está ali a questão da sexualidade, que não é pouco, né? Onde está ali a questão desse advento, as mulheres estão livres, a moda, tudo isso é moda, né? A moda é a liberação sexual, a moda é o advento do anticoncepcional, a moda né? Tudo isso é moda. E isso que veste, isso que o sujeito veste, está sendo desenhado isso no corpo, no estilo de vida, e o Halston vem nessa linha, nessa faixa, nos Estados Unidos. Né? Dizem que até tinha uma fala assim, que ele é o famoso, um grande famoso, ou mais famoso, que tornou-se desconhecido, que tornou-se apagado. E que agora, com essas séries que estão sendo feitas, né, do Ryan Murphy, que está renascendo esses grandes artistas. Aqui nós temos a Elizabeth Taylor, uma grande amiga dele, né? Esses grandes artistas está surgindo, está nascendo, então, muita gente que estava sendo esquecida. O Halston como um dos que estavam ali sendo esquecidos, né? Então, gente, o que mais nós temos para falar disso? Deixa eu pensar aqui que eu separei para a gente falar. Ok, então assim, voltando para a questão desse nome, para a questão desse nome que ele apaga, que ele vende,
né, e que tem isso que eu li, né, que a fala dele na série, né, que ele voltaria, faria tudo outra vez para não perder, né, que ele está arrependido de ter vendido o seu nome e não tem preço que pague por um nome, né, esse império que era o nome dele. Essa é a Bianca Jagger, ó, que foi esposa do Mick Jagger. Teve um episódio que ela chega no dia do aniversário dela, eu acho, no estúdio 54, e ela chega a cavalo. Foi famosíssimo esse. Ela chega a cavalo para a noitada, para a balada no estúdio 54. Então, o que a psicanálise vai poder falar, né? Junto que nós estamos aqui falando de um artista, desses artistas hoje, né? Que isso é arte, isso é arte que eles fazem, né? A filosofia de Lipovetsky, como que a filosofia também percorre esse mundo, tentando entender esse mundo da moda, e como que a psicanálise teria algo a dizer aqui, né? Então, assim, eu já falei um pouquinho que quem esteve conosco, falando sobre o James Joyce. Joyce, ele justamente construiu um nome para fazer uma sutura. O que é uma sutura, né? Era pensado, então, que Joyce tinha uma estrutura frágil. Alguns psicanalistas denominaram ou classificaram Joyce como um psicótico, que justamente a psicose, para a psicanálise, ela é pensada dessa fora-clusão do nome do pai, tem uma falha ali nessa função paterna, desse nome do pai que está forcluído, né? Então, mas o Lacan, o psicanalista francês Jacques Lacan, vai dizer que o James Joyce não era nem tinha uma estrutura dentro das estruturas, nem neurótico, nem psicótico, mas ele o que salvou o James Joyce, o que o teria colocado num lugar de amarração, dessas amarrações que a falha do nome do pai forcluído pode construir na estrutura de um sujeito, pode deixar na estrutura de um sujeito, é justamente que o Joyce vai construir um nome através da sua obra. Sendo que o Joyce, ele não se desfez do seu nome, ele construiu um nome, James Joyce, e ele dizia que as pessoas iriam ler, principalmente o seu livro Ulisses. Acho que eu tenho aqui até o meu Ulisses. Onde é que está meu Ulisses? O seu nome Ulisses, o seu livro Ulisses, né? Como um nome, como que aqui está o Joyce, né? Entra também como uma obra, recomendo, né? O James Joyce. É bom ler em grupo. Sozinho, acho que não dá muito certo, não. É bom ler em grupo. Então, assim, o James Joyce, ele vai dizer que essa obra, Ulisses, e depois o Fignan's Wake, que é uma segunda obra a partir depois dessa, é a última, Fignan's Wake é a última obra dele, que nós, quem fosse tentar, os intelectuais, os psicanalistas, enfim, levaria 300 anos para entender o que ele quis dizer. Ou seja, além de ele ter deixado a construção, a sutura do seu nome, ele ainda fala isso. Ou seja, ele amarra de uma forma gloriosa, que foi o que o salvou, segundo Jacques Lacan. Então, que ele não daria para dizer que ele era psicótico nem neurótico, mas que ele consegue construir, fazer uma obra.
Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente foi percebendo que o Ralston era esse homem frágil, sensível, um artista de fato, né? Os artistas normalmente eles vão pela sublimação, essa pulsão de sublimação, né?